Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Descomplicando Penal para nossa quinta aula da teoria geral do crime, beleza? Nessa aula vamos falar sobre a tipicidade, já falamos sobre muitas coisas aqui no decorrer do curso, né gente? Falamos sobre conduta, falamos sobre o fato típico, alguns outros aspectos, como crimes dolosos, crimes culposos, os crimes omissivos, espécies de crimes omissivos, falamos de tanta coisa até aqui. Tá joia? E nessa quinta aula nós vamos falar sobre a tipicidade, beleza? Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixa o seu like aí já no vídeo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, já vai lá, clica aqui, vai assistir os vídeos anteriores. Isso aqui é um curso, é importante que você saiba antes para você ter a qualidade aí e conseguir entender o conteúdo com mais amplitude, beleza? Então galera, agora feitas essas considerações aí, você já deixou seu like? Se você deixou seu like aí, então vamos continuar. Se não, já deixa seu like aí. Novamente, nunca é importante lembrar, nunca é demais lembrar do like, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar com o conceito de tipicidade, beleza? Bom, tipicidade, galera, nada mais é do que a subsunção entre o fato concreto, ou seja, a realidade que está acontecendo aqui, e um tipo penal, uma norma, uma conduta ali proibitiva trazida pela lei, tá bom? De acordo com o princípio da legalidade lá no artigo 5º inciso 39 da Constituição Federal, beleza? Então, aí nasce a tipicidade. Tipicidade é a subsunção, ou seja, é a aplicação do fato no mundo real na norma penal, na norma posta, beleza? Isso é tipicidade. Professor, existe diferença entre tipicidade e tipo penal? Sim, existe diferença. O tipo é a previsão legal, ou seja, de uma conduta ali na lei, né? A previsão de uma conduta na lei como proibida. Isso é o tipo. Por exemplo, o tipo penal do crime de homicídio, lá no artigo 121. O tipo penal do crime de lesão corporal, artigo 129. Já a tipicidade, ela tem como diferencial aí, porque ela é a característica da conduta se ajustar à lei, tá bom? A conduta é a aptidão daquela conduta se ajustar à lei, poder ser aplicada por aquele tipo previsto, tá bom? Então, tipicidade é uma característica e o tipo é a subsunção ali, a previsão legal. Show de bola? Essa é a diferença entre tipo e tipicidade, tá bom? Eita, Pandora aqui aparecendo, galera. Nunca eu ia deixar de participar do vídeo. Pandora, vocês não conhecem. Tá joia? Aqui, ó. Tá bom? Seguinte, vamos lá. A tipicidade, ela teve uma evolução, tá joia? A tipicidade, ela não nasceu como está posta hoje aí, não. Evolução da tipicidade. A tipicidade, gente, ela evoluiu no tempo aí, porque alguns autores davam características diferentes para a tipicidade. Então, ela teve fases. A primeira fase da tipicidade foi a fase da independência. O que significa a fase da independência? A tipicidade, ela tinha uma função meramente descritiva. Ela apenas trazia ali o elemento neutro proibido e não diferenciava aí, nem se relacionava com os outros elementos do tipo penal, como a antijuridicidade ou ilicitude, né? E a culpabilidade. Então, por isso chama-se fase da independência, tá joia? Essa fase aí da independência não admitia o reconhecimento de elementos normativos e subjetivos do tipo penal, tá bom? Então, essa fase durou até mais ou menos 1906 ali. O autor dessa teoria é o professor Belli, tá bom? Então, essa foi a fase da independência. Depois da fase da independência veio a fase do caráter incendiário. Também teve o caráter incendiário de ilicitude ou antijuridicidade, que também é conhecido pela teoria da ratio cognoscendi. Ratio cognoscendi foi criado pelo alemão Meyer, tá bom? Ele, lá em 1913, mais ou menos, aí, 15, 13, ele criou essa teoria da ratio cognoscendi, que significa o quê? Que a tipicidade, ela, por ser típica já,
aquela conduta, ela já caracteriza uma presunção da ilicitude daquela conduta. Já há uma presunção da antijuridicidade daquela conduta, tá joia? Então, tem caráter insidiário. Essa é a doutrina majoritária aplicada no Brasil. Nós aplicamos aí majoritariamente para reconhecer a tipicidade a teoria da ratio cognoscendi, tá bom? Ou teoria da tipicidade do caráter indiciário, indícios, já gera um indício da antijuridicidade, beleza? E depois também tivemos aí a fase da ratio essendi da ilicitude. O que é a ratio essendi da ilicitude? Na ratio essendi, a ilicitude ela faz parte do fato típico. Para ela, a tipicidade faz parte do fato típico. E quando não há ilicitude, o fato torna-se atípico e não lícito. Entendeu? Não é aplicado no Brasil porque nós temos as excludentes de licitude. Nesse caso aqui, seria aplicado excludente de licitude. O fato seria ilícito, que na verdade o fato seria típico, não seria ilícito. Tá joia? Para essa teoria, a tipicidade e a ilicitude estão dentro da mesma caixinha, tá bom? Então, não é aplicado no Brasil. Essa teoria foi criada por Edmund Menzger, tá bom? Então, um alemão também é importante saber a teoria do Edmund Menzger. Passamos aí as fases de caráter da tipicidade. Vamos saber o que é adequação típica, tá bom? Para alguns doutrinadores, adequação típica e tipicidade são termos semelhantes, tá joia? Eles são termos que são sinônimos, adequação típica e tipicidade. O que na prática realmente há aí uma similitude entre esses nomes. Porque a tipicidade nada mais é do que a adequação típica daquele fato que ocorre no mundo cotidiano, como por exemplo um homicídio. Se ocorre aquele homicídio, o delegado ali, ele chega e para ele adequar aquela conduta, ele faz a adequação típica, ele verifica ali como se fosse um álbum de figurinhas. Ele tira a foto da fotografia do ilícito e tenta encaixá-lo ali no Código Penal. Imagina o Código Penal como um álbum de figurinhas. Ele tenta encaixar ali no Código Penal, na figurinha ali do homicídio, aquele delito. Isso é adequação típica, beleza, gente? Então, adequação típica e tipicidade são sinônimos para a maioria da doutrina, beleza? E a adequação típica ela pode se dar, ou a tipicidade pode se dar de duas maneiras, como a direta ou por subordinação imediata, também conhecida como tipicidade direta, que nada mais é do que quando o fato se encaixa perfeitamente ali diretamente à norma posta, como por exemplo o crime de homicídio. O crime de homicídio, a morte ali e encaixa perfeitamente ali no matar alguém. Não precisa de uma outra norma para poder aplicar aquela norma ali do 121 do crime de homicídio. Não precisa de aplicação por extensão de outra norma. A outra forma de tipicidade é a tipicidade por subordinação mediata ou tipicidade indireta. Contrário da direta, que é a aplicação direta do instituto da lei, ali do artigo, por exemplo, no crime de homicídio 121, no caso da indireta, precisa de uma complementação para haver aí a colagem, a adequação típica. Como assim, professor? Complementação. Seguinte, quando existe um crime tentado, um homicídio tentado, a pessoa, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não conseguiu ali alcançar o resultado morte. Então a pessoa não morreu. Não encaixa perfeitamente ali no artigo 121, porque não houve a morte. Então, vai ter que haver uma tipicidade mediata ou tipicidade indireta, adequação típica indireta, mediata. Como assim? Vai ter que haver a aplicação do artigo 14, inciso 2º, que fala da tentativa, combinado com o artigo
A tipicidade formal ela se divide em primário e secundário. Primário a conduta, secundário punição. E a tipicidade material? Bom, a tipicidade material ela é o bem jurídico tutelado, ou seja, protegido pela norma penal, pela lei penal. Como, por exemplo, no crime de homicídio, o bem jurídico tutelado é a vida. Ou no crime de furto, o bem jurídico tutelado é o patrimônio, beleza? Então, quando se falar em tipicidade material, nós estamos falando do bem jurídico. Quando se falar em tipicidade formal, é a previsão legal, o substrato ali trazido pela lei, tá bom? É o preceito trazido pela lei, o que está escrito na lei, tá joia? Professor, como eu faço para saber qual é o bem jurídico protegido? É uma pergunta de suma importância que tem muita gente que não sabe qual é o bem jurídico protegido pelaquela norma. Então, seguinte, se você tiver no Código Penal, você vai dar uma olhadinha dentro de qual título aquele crime se encontra. Qual título do Código Penal aquele crime se encontra? Como, por exemplo, no crime de homicídio, vai estar antes ali da previsão do artigo 121, vai estar lá, dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a vida, entendeu? Então aí será o bem jurídico tutelado por aquela norma. Quando não tratado do Código Penal, a lei vai falar ali nos seus artigos primeiros quais são os objetivos e tudo mais, e esses objetivos vão falar ali qual os bens jurídicos protegidos pelaquela norma, beleza? Como, por exemplo, na lei de drogas, lei de terrorismo e etc. Tá bom? Outra pergunta importante sobre a tipicidade material. Professor, o princípio da insignificância pode afastar a tipicidade? Exatamente, galera. Sim, o princípio da insignificância ele pode afastar a tipicidade. O STF já decidiu isso, que o princípio da insignificância pode afastar a tipicidade. Qual das duas tipicidades, professor? A material ou a formal? A material, o bem jurídico. Lembra sobre a questão do bem jurídico? Porque a norma vai continuar posta lá, vai continuar existindo a lei formalmente, tá bom? Então, aí afasta a tipicidade material. Mas existem alguns requisitos. Quais requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Vocês vão lembrar do MARI. MARI, como assim? M-A-R-I, isso mesmo, MARI. Mínima ofensividade, tá bom, da conduta. Ausência de periculosidade social, vamos lá, mínima ofensividade da conduta. Ausência da periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e, por último, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, são os 4 elementos aí que estiverem caracterizados ali no delito, pode haver o reconhecimento e o afastamento da tipicidade material. Então, o fato torna-se atípico, beleza? Então, quais as circunstâncias? Como, por exemplo, o cara que vai lá e furta um pacote de biscoito, uma bolacha no mercado, um passatempo, ele furta aquele passatempo ali no mercado, só que não houve violação ali de integridade física, nem nada disso. Há a possibilidade aí, de acordo com o reconhecimento desses requisitos, que seja afastada a tipicidade material aí da conduta desse agente, tá bom? Mas tem um porém, se for reincidente, o STJ já fala, seguinte, o cara é reincidente, isso aí vai dar um subsídio para ele querer reiterar ali, continuar praticando ilícitos. Então, não pode servir como um cobertor aí de impunidade para o agente, tá bom? O STJ entende que se for reincidente não tem como aplicar o reconhecimento do afastamento da tipicidade material, beleza? Vamos continuar aqui. Teoria da tipicidade conglobante. Tipicidade conglobante, galera,
é uma teoria de um argentino chamado Eugênio Raul Zaffaroni. Eugênio Raul Zaffaroni é um cara inteligentíssimo de direito penal e ele criou a teoria da tipicidade conglobante. Em que consiste a teoria da tipicidade conglobante? Ela consiste no seguinte: a tipicidade ela tem dois aspectos, como eu disse, o material e o formal, para a teoria do Zaffaroni, o aspecto formal, que é a mesma coisa que eu acabei de falar, e também vai ter análise da tipicidade formal e também da tipicidade conglobante. O que é a tipicidade conglobante? É aquela que é uma análise da legislação do ordenamento jurídico como um todo, e que se houver uma outra legislação que torna aquela conduta que a priori era ilícita, torna ela lícita, como por exemplo uma legítima defesa, tá bom? Estrito cumprimento do dever legal, esse fato vai tornar a conduta atípica, então, e não ilícita, não lícita, na verdade, desculpa, vai tornar, para a teoria do Zaffaroni, a conduta atípica pela tipicidade conglobante, porque é permitido por outra norma ali aquela conduta. Então há uma atipicidade desse fato, tá bom? Porque ela é permitida por outra norma. Aí é uma tipicidade conglobante. Essa é a teoria do Eugênio Raul Zaffaroni, beleza? Essa teoria já foi aplicado aqui no Brasil? Já foi aplicado no Brasil. O STF já reconheceu a aplicação da tipicidade conglobante, tá bom? Quando ele julgou um caso em que houve uma publicação de uns livros em que eles falavam que eram superiores e que tinha que haver uma imposição da religião deles, mas sem violência, nada disso, mas havia argumentos ali acreditando que a religião deles era superior. E o STF ali entendeu que era atípico, aplicando a teoria da tipicidade conglobante. Por quê? Porque é permitido na Constituição o direito de livre manifestação do pensamento, tá bom? E a liberdade de expressão, mesmo que venha a ofender aí outras religiões de terceiros, cabe a esses aí buscarem de outras maneiras que não do direito penal para serem ressarcidos aí dos seus danos, tá bom? Que vierem a sofrer pela conduta ou a publicação desses textos. Então essa foi a decisão do STF, tá joia? Aplicando a teoria da tipicidade conglobante, beleza? Uma coisa que pode afastar a tipicidade é o consentimento da vítima. Quando que ele vai afastar a tipicidade? Quando, professor? Seguinte, ele vai afastar a tipicidade quando ele for o núcleo daquele tipo ali. Quando se tratar de um bem jurídico que possa ser disponível, como a integridade física. Como assim a integridade física? Quando um tatuador vai fazer uma tatuagem em alguém, ele está lesionando a pele de alguém. Está havendo ali uma lesão, mas há um consentimento da vítima. Então, afasta a tipicidade somente nesses casos, somente nos casos em que houver um direito disponível, que não é o caso, por exemplo, da vida. O direito à vida não é disponível, ninguém pode dispor da própria vida. Então, não pode ser aplicado aí o afastamento da tipicidade no caso de eutanásia, por exemplo. Tá joia? Temos que falar também agora das funções do tipo penal. Quais são as funções que exercem o tipo penal? Para que serve o tipo penal? Bom, ele tem 3 funções básicas. A primeira função básica é a função selecionadora. O que é a função selecionadora do tipo? É aquela função do legislador de escolher as condutas ali que ele vai considerar ilícitas, tá bom? Para resguardar a sociedade. Então essa é a função aí do tipo restringir as condutas que são consideradas ilícitas para o direito. Função selecionadora. Função garantidora. Função garantidora vem para garantir que somente haverá imposição de uma pena criminal a alguém
quando o ato corresponder a um ilícito previsto anteriormente, a garantia de que ninguém vai ser punido por fato que anteriormente não era considerado crime, que não era crime, não era tipificado, não era considerado ilícito pela legislação, tá bom? Então a função garantidora é um desdobramento lógico do princípio da legalidade previsto no artigo 5º inciso 39 da Constituição Federal, tá joia? E por último, temos a função preventiva geral. Função preventiva geral da tipicidade, do tipo, ela serve para quê? Para que a sociedade, os outros que estão subordinados ali àquela jurisdição, que eles venham a se comportar conforme a legislação, conforme a norma. Então, função preventiva geral, prevenir que ocorra homicídios, prevenir que ocorra furtos, roubos e etc. é a função aí do tipo preventiva geral. Então são as três: a primeira a selecionadora, a segunda a garantia e a terceira é a função preventiva geral do tipo, tá bom? Agora vamos falar de algumas espécies de tipo. Tipo objetivo e tipo subjetivo. Tipo objetivo, galera, nada mais é do que o próprio comportamento ali, a própria conduta descrita e trazida pela norma penal, tá bom? Como, por exemplo, no artigo 155, subtrair, tá joia? Então, o tipo objetivo ali é subtrair, o tipo objetivo é querer assenhorar-se ali da coisa, tá joia? Então, aí é o tipo objetivo. E o tipo subjetivo, qual é? O tipo subjetivo é a psique interna, a vontade interna do agente, só ele ali com a sua finalidade específica, tá bom? É o tipo subjetivo, é aquilo que está dentro da psique do agente, tá bom? Como, por exemplo, aquele cidadão que mata o seu algoz por vingança. Então, ele matou alguém, mas qual é o tipo subjetivo específico dele? Ele queria matar só por vingança, então é o tipo subjetivo dele, tá joia? Matou por vingança. Algumas vezes o tipo subjetivo é trazido pela norma penal como elemento específico subjetivo do tipo, tá bom? Tem que ter aquela vontade específica direcionado para aquela finalidade, tá joia? Agora, quando não traz um tipo subjetivo específico, é o dolo geral aplicado. Beleza? Vamos lá. Tipo penal aberto, tipo penal fechado. Tipo penal aberto, galera, é aquele tipo cuja definição emprega os seus termos mais amplos. Então, o tipo penal fechado, ele restringe mais a sua aplicação, tá bom? E isso dá segurança jurídica, tá joia? Traz segurança jurídica para a legislação e a aplicação daquela norma, porque tipos penais abertos podem gerar interpretação extensiva e isso não é interessante para o direito penal, tá joia? Então, é mais interessante sempre que o legislador busque tipos penais fechados, tá joia? Então, galera, agora vamos às nossas questões, tá joia? Que tratamos sobre diversos temas aqui e as questões estão interessantíssimas, tá bom? Interessantíssimas. Vamos para as questões agora. Vamos lá, galera. Nossa primeira questão é a questão da banca FCC, concurso de juiz do TJ Mato Grosso do Sul. Caiu aí no ano de 2020. Vamos lá. Em relação à tipicidade penal, é correto afirmar que a. É excluída pelos chamados princípios da insignificância e adequação social ausentes à tipicidade formal e material, respectivamente. Errado, né, gente? O princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material e não formal, né? Então, essa aqui tá errada, alternativa A. B. O consentimento do ofendido, às vezes, pode afastar a própria tipicidade da conduta e, em outras, constituir causa supralegal de exclusão da licitude, segundo o entendimento doutrinário. Correto, gente. É aquele clássico caso do tatuador. O tatuador vai fazer a tatuagem na pessoa, aquilo ali é uma lesão, aquilo é uma lesão corporal. Só que por conta de haver o consentimento ali da pessoa que está sendo tatuado, aquela conduta torna-se atípica, beleza? Não tem tipicidade ali, tá joia? Isso só se vale para os bens disponíveis, tá bom? A integridade física aí disponível, não vale para a vida, não vale para liberdade, tá joia?
Então, tá certinho, é a alternativa B. E a alternativa C, vamos lá. O erro sobre elemento do tipo exclui o dolo e por isso incide sobre a ilicitude do comportamento, refletindo na culpabilidade. Não, nada a ver, né, gente? Ali é analisado o dolo ali lá na fase da conduta, não tem nada a ver com culpabilidade, então tá errado essa aí. Alternativa D é afastada nas hipóteses de crime impossível e arrependimento posterior. Não, né, gente? Aí não é afastado, não é a tipicidade no crime possível e no arrependimento posterior. Isso aí, na verdade, o crime possível, ele vai responder até pelos atos já exercidos, né? E não afasta a tipicidade. E o arrependimento posterior também não afasta a tipicidade. E a alternativa é: o dolo, segundo a teoria finalista, constitui um elemento normativo do tipo. Errado, né, gente? O dolo aí, para quem assistiu nossa aula que fala sobre o dolo ele é um elemento neutro, tá bom? Então, não tem essa questão de elemento normativo do tipo, tá? Já é para a teoria finalista. Para a teoria finalista, o dolo ele é neutro. Então, nossa alternativa correta é a alternativa B. Questão 2, questão que caiu para o cargo aí de assistente social da PCMG, no ano de 2019. Vamos lá. João subtrai para si um pacote de bolachas no valor de R$10 de um grande supermercado. E o fato se encaixa formalmente ao artigo 155 do Código Penal. 155, gente, é o furto, tá? Em virtude da inexpressibilidade da lesão causada ao patrimônio da vítima e pelo desvalor da conduta, incide o princípio da insignificância que tenha sido aceito pela doutrina e por algumas decisões judiciais como excludente de. Bom, então ela quer saber aí o que exclui o princípio da insignificância, né? E como nós vimos aí, o princípio da insignificância já foi até reconhecido pela jurisprudência da STF, ele afasta a tipicidade material, tá bom? Alternativa B aí. A, não tem nada a ver, punibilidade. D, C, culpabilidade também não, ilicitude formal também não, e executividade também nada a ver. Então só restou aí a alternativa B. Vamos para a próxima. Questão 3, questão que caiu para o cargo de tabelião aí no estado do Paraná, tá joia? 2019. Vamos lá. Mas o que possibilita a visão científica do direito penal? O conceito de crime, mais especificamente um conceito denominado analítico, porquanto analisa o crime em partes. É este, na verdade, o conceito mais importante do direito penal. Bacila 2011. Com base no texto, assinala a alternativa que apresenta o elemento do conceito analítico de crime que descreve a conduta proibida pela norma penal. Conduta proibida pela norma penal é o tipo, né? O tipo, agora nós precisamos saber que tipo é esse. Vamos lá. Alternativa A, não é imputabilidade. B, também não é culpabilidade. C, tipo subjetivo? Pode ser. D, tipo objetivo? Pode ser também. A é potencial conhecimento da atitude? Não é também. Então só sobrou a C e a D para nós sabermos aí. Tipo objetivo é aquela conduta vista como proibida pelo direito, tá bom? Então aí é o tipo objetivo. O subjetivo trata da psique, o querer específico do agente, como por exemplo, aquele agente que mata o outro por vingança, ele queria a vingança. O tipo subjetivo dele, ele específico só diz respeito a ele mesmo, a vontade própria da psique interna do agente. Então, essa questão é a alternativa correta, a alternativa D. Vamos para a próxima. Bom, questão 4. Banca VUNESP, de administrador judiciário, TJSP de 2019. A doutrina dominante define tipicidade como alternativa A adequação de um ato praticado pelo agente com as características que o enquadram à norma descrita na lei como crime. Perfeito. Alternativa A está perfeita, né? Aí, conceito de tipicidade, tá bom? Vamos ver as outras só para desencargo de consciência. Alternativa B. Um juízo de valor negativo ou desvalor indicando que a ação humana foi contrária às exigências do direito. Um juízo de valor negativo? Não, né, gente? Aí é outra coisa, mas não é tipicidade, tá bom? O juízo de valor negativo aí a elegibilidade de conduta diversa, tá bom?
Alternativa C, a voluntária omissão de diligência em calcular as consequências possíveis e previsíveis do próprio fato. Isso aí também não é tipicidade, né, gente? A omissão de diligência, nada a ver, né? Aí tentou até falar aí sobre omissão, relevância da omissão, não tem nada a ver com a questão. Alternativa D. Um juiz de reprovação pessoal que recai sobre o autor do crime que opta em praticar atos ou omissões de forma contrária ao direito. Também não, gente. Pessoal, quando fala reprovação pessoal, não tem nada a ver com tipicidade, viu, gente? Alternativa E. Uma ação delitiva de maneira consciente e voluntária. Não, aí é o conceito de conduta, né? Então, a única alternativa correta é a alternativa A mesmo. Então, vamos para a próxima. Nossa questão de número 5, para o cargo de promotor de justiça no ano de 2019, para promotor do Paraná. Vamos lá. A frase, o tipo de ação se constitui por meio da combinação entre uma norma incriminadora de parte especial e uma norma não incriminadora da parte geral do Código Penal. Corresponde ao conceito de A, tipo penal aberto? Não, né, gente? Tipo penal aberto é aquele que não delimita de forma a restringir ali somente para aquele caso, como exemplo que eu dei dos crimes culposos, tá bom? Então, tipo penal aberto, não é isso, esse não é o conceito de tipo penal aberto. Alternativa B, norma penal em branco, também não é, gente. Norma penal em branco, nós sabemos, é aquela norma que alguns dos seus preceitos devem ser complementados por outra norma, tá bom? Alternativa C, tipicidade direta, não. Muito pelo contrário, gente. Aí a questão falou da tipicidade indireta, porque para haver adequação do fato à norma, requer a aplicação em conjunto do tipo direto, como por exemplo no caso de homicídio tentado, o 121, mas a aplicação da tentativa ali do artigo 14, inciso 2, tá bom? Da parte geral. Isso é uma tipicidade indireta, que requer a aplicação tanto para reconhecimento da tipicidade, a adequação típica, tem que haver aplicação de uma norma de parte geral e outra da parte especial, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa D. E o desencargo, vamos ver, tipo penal de complementação heteróloga. Não tem nada a ver, né, gente? Heteróloga que significa que é de outro instrumento. A complementação se dá por outro instrumento, como, por exemplo, na lei de tráfico de drogas, que a lei de drogas, a 11343 de 2006, ela não traz em nenhum momento ali falando que é droga. Droga é trazido por uma portaria da Anvisa, a Anvisa divulga essa portaria, que trata ali quais são as substâncias consideradas ilícitas, tá bom? É um tipo penal de complementação heteróloga, porque é uma portaria e não uma lei, tá joia? Então, a única questão correta aí a alternativa correta é a alternativa D, tipicidade indireta. Fechou? Próxima e última questão. Última questão nossa, galera, caiu para promotor de justiça no estado da Bahia, tá bom? A banca foi a Cefet Bahia. Vamos lá, a alternativa correta. Alternativa A. O bem jurídico não se confunde com o objeto da ação. Certinho. Pois não pode ser entendido no sentido puramente material, como se fosse uma pessoa ou coisa, mas no sentido de característica dessa pessoa e das suas relações. Certinho, né, gente? Bem jurídico é diferente de objeto da ação. Como, por exemplo, o bem jurídico no caso de um furto de veículo. O bem jurídico é o patrimônio e o objeto da ação é o próprio veículo, é quem sofre a ação direta, tá joia? Alternativa B. O dever de cuidado deve ser determinado de acordo com a situação jurídica e social de cada homem. E se trata de um componente normativo do tipo objetivo culposo. Certinho, né, gente? É como se dá o dever de cuidado ali requerido para a caracterização do crime culposo. Isso você já aprendeu na aula passada, na aula sobre culpa, beleza? Tá certo também. Vamos lá. Alternativa C.
É por intermédio dos elementos sociológicos que o intérprete reconhece melhor a norma em função das condições e das circunstâncias que no passado determinaram sua elaboração. Não, né, gente? Não é pelo elemento sociológico. O juiz aí o intérprete que vai aplicar a norma, ele vai aplicar de acordo com a norma, entendeu? Ele não vai aplicar critério sociológico, ele vai aplicar o critério legal, entendeu? Para poder interpretar e aplicar ali o direito naquele caso concreto, tá joia? Então não tem nada a ver a alternativa C. Vamos ver a alternativa D. O tipo é a fórmula legal que permite averiguar a tipicidade da conduta. Ou seja, não se deve confundir tipo com tipicidade. Sim, é isso aí, gente. Tá certinho, é o que eu falei, a diferença no comecinho da aula sobre tipo e tipicidade, tá bom? Então é a questão que tem 3 alternativas certas, então a única certa é a alternativa E. As alternativas A, B e D estão corretas. Fechou? É isso aí, galera. Até mais. Se você gostou desse vídeo, então já deixa o seu like aí, tá? Já deixa o seu like, curta, compartilha com seus amigos, me siga nas redes sociais que deve estar aparecendo agora aqui embaixo, tá bom? Deixa aí o seu comentário, se ficou com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, eu falei alguma bobagem que você não entendeu, pede aí nos comentários a explicação que eu explico direitinho, com maior calma, tranquilidade, paciência. É muito importante que você aprenda isso aqui, tá joia? Eu quero que você aprenda e seja feliz aí. O importante é que você consiga alcançar seus objetivos e ultrapasse essas barreiras. Então, se você curtiu, deixe seu like e até a próxima, galera. Seguimos forte, tamo junto, abraço.